Voltamos, parte 2 da revisão do informativo 969 do STF, e a gente estava falando sobre bens públicos e as terras devolutas. Aí, qual foi o caso, só para contextualizar? Em 68, na verdade é o seguinte, o estado de São Paulo tinha uma grande área que considerava essa área como terra devoluta, né? E em razão disso, em 1939, o estado de São Paulo ingressou com ação discriminatória para regularizar essa área. Esse pedido foi julgado procedente e houve a expedição dos títulos de domínio das terras em favor do estado. A sentença foi transitada e julgado, né, em 58. Aí, entre os anos de 60 a 65, o estado de São Paulo ele fez a regularização fundiária e expediu os títulos de propriedade aos particulares que estavam relacionados com as glebas dessa área, né? Aí, aproximadamente 3 anos após a regularização dessas glebas pelo estado de São Paulo, a União entrou com ação contra o estado e seus particulares, né, que receberam essas glebas, alegando que esses títulos não poderiam ser expedidos porque essa área era integrante do patrimônio federal. E aí, o que é que a União requereu nessa ação? A anulação dos títulos de domínio, que seriam expedidos supostamente de modo irregular, a reintegração da posse nessa área e a anulação de todos os atos oriundos dos respectivos títulos. Ou seja, né, posso supor aqui que os contratos de compra e venda, de usufruto, enfim, todo e qualquer ato, né, que versasse sobre o direito real daquela gleba. E aí, né, um aspecto interessante é que a União, nesse processo, não alegou fraude, falsidade documental e nenhuma fé. Né? Apenas era uma ação anulatória de caráter reivindicatório, né, alegando que a União não foi citada na ação discriminatória. E aí, sob esse argumento de que a União deveria ter sido citada nessa ação discriminatória proposta pelo Estado de São Paulo, né, ela pediu a nulidade de tudo isso. O pedido foi julgado procedente? Não. Né? Por quê? Porque aí entra o conceito de terra devoluta. Né? E o que é terra devoluta? São aquelas que não têm nenhuma utilização pública específica e que não se encontram por qualquer título integradas ao domínio privado. Eu acho que é a famosa terra de ninguém. Né? E essas terras devolutas, em regra, ela pertence aos Estados-membros, né? Com exceção daquelas áreas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental. Que essas áreas elas são de propriedade da União. Né? Isso está lá registrado no artigo 20 da Constituição, inciso 2. Aí, qual a conclusão que se tem? Não são todas as terras devolutas que são bens da União. Né? São bens da União apenas as áreas para a defesa das fronteiras, defesa e fortificação de construções militares, defesa das vias federais de comunicação e preservação ambiental. O restante, o que não se enquadra nisso, né, é propriedade do respectivo Estado-membro, nos termos do artigo 26, inciso 4, salvo engano, da Constituição Federal. Né, que lá consta expressamente que as terras devolutas, não compreendidas entre as da União, é bem dos Estados Federados. Então, em outras palavras, seria as terras devolutas são do Estado e a exceção as terras devolutas pertencentes à União, no caso, para a defesa das fronteiras, fortificações de construções militares, defesa das vias federais de comunicação e preservação ambiental, não é isso? Tirando essas hipóteses, o resto é do Estado. É como se fosse a competência da justiça estadual, né? Quem for da federal trabalhista é do Estado. Seria uma analogia que talvez possa ajudar na memorização.
Veja que caiu agora, recentemente, ó. Veja, promotor de justiça do Ceará, 2020, e juiz do TJ do Pará, Do Pará. do Sebrasp, né? Como é que foi a cobrada? Vamos Pará. ver? Então vou ler aqui. As terras As terras devolutas... devolutas indispensáveis. Ah, vai ler? Não, pode ler, vá. As terras devolutas indispensáveis à preservação do meio ambiente são consideradas bens de uso comum do povo e titularidade dos municípios, de uso especial de titularidade dos estados, dominicais de titularidade dos estados, de uso comum do povo de titularidade da União ou dominicais de titularidade da União. Se liguem só aí na pegadinha, galera. Apesar de, como a gente tinha visto no julgado, que as terras devolutas, em regra, são dos Estados-membros, né? Sempre que elas forem afetadas, né? Sempre que elas forem dispensáveis para a defesa, para as fortificações, construções, vias federais de comunicação e preservação ambiental, elas serão da União. Então, a questão ela foi bem... As terras devolutas são indispensáveis à preservação do meio ambiente, para a gente deixar claro. Lembrando também que essas previsões são previsões constitucionais, né? A primeira, contida no artigo 20 do 2º da Constituição Federal, né, que prevê quais são os bens que pertencem à União, incluiu as terras devolutas, né, defesa fronteira, fortificação, via federal e preservação ambiental. E a segunda previsão é do artigo 26, né, que fala sobre os bens do Estado, né? E aqui também inclui as terras devolutas, excetuadas aquelas que já estão previstas como patrimônio da União. Então, se a gente, para matar a questão, a palavra-chave aí é preservação do meio ambiente, não é isso? Isso. E aí ficaria só as alternativas em tese D e E. Que se é de preservação do meio ambiente, é da União. Mas E aí seria de uso comum do povo ou dominicais. Exatamente. O que é um bem dominical, minha gente? Alguém me ajuda aí, por favor. Se me falha a memória... Deixar claro para eu não vou arriscar não, para não falar. Por favor, só não digam que é o bem usado no domingo. Não, é com utilização específica, né? É o bem que tem uma... Dominical aí vem do verbo latim, do termo latim, né? Domine, que é senhor, né? Indica propriedade. Então, aí fica mais interessante. Propriedade da União, né? Vamos lá. Porque veja que essa questão foi uma questão muito inteligente, porque né? Se é dominical, É assim, aparentemente foi uma questão boba, mas foi uma questão muito inteligente e bem elaborada. Né? Porque, veja, ela pegou um decoreba da Constituição, artigo 20, inciso 2, né? São bens da União, as terras devolutas indispensáveis à preservação ambiental. Aí, tranquilo, né? Só que ele acrescenta, tá, beleza. Mas são consideradas bens. Onde está essa nomenclatura? Dominicais e titularidade da União. Então, a gente vai encontrar no artigo 99 do Código Civil, né? Que são bens. Quais são os tipos de bens, né? Aí o 99 vai dizer assim, o seguinte: o primeiro fala sobre bens públicos de uso comum, né? Do povo, né? Que são rios, mares, estradas, ruas e praças. Aqueles que não têm uma finalidade específica. O artigo 2º do 99 vai falar sobre os bens públicos de uso especial, né? Os bens públicos de uso especial são aqueles que têm uma finalidade atrelada, né? Que é um edifício ou um terreno destinado a um serviço ou um estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, né? Inclusive das autarquias. Já os bens dominicais, previstos no artigo 3º do artigo 99 do Código Civil, fala sobre são justamente aqueles que constituem patrimônio de pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real, né? E como a gente viu no artigo 20, inciso 2,
a terra devoluta é um patrimônio da pessoa jurídica de direito público e um patrimônio, um objeto de direito pessoal, aliás, um objeto de direito real, né? Propriedade especificada. Então aí a gente coloca aí na letra E, né? Perfeito. Então a construção da Constituição com o Código Civil, do artigo 99, inciso 3. Do Código Civil, se a gente for observar nas provas da SEBRASP, esse é um novo modelo de prova SEBRASP. E ele transfere um pouco daquele simples decoreba para uma conjugação, na verdade, de saberes ali do candidato. Coloca para você pensar, né? É tipo questão do Enem agora, né? Eu recentemente estava conversando com um amigo meu que estava revoltado porque a questão uma questão apresentada por uma banca modificava uma preposição do texto legal, mas quando a gente ia ler o enunciado, essa preposição ela foi modificada, mas foi trocada por uma outra preposição com um sentido similar. E o candidato estava revoltado, dizendo que não era possível porque o texto tinha aquela preposição e não a que foi inserida. E eu só lembrei a ele, assim, olha, vamos ler a questão. Assim, será que houve uma modificação no sentido da expressão para a gente justificar que a questão está errada? Não houve, mas está diferente. Mas aí, se você for observar, assim, ele está pedindo para você raciocinar além do texto constitucional, né? Além do texto legal. E é isso que a gente está preparado, né? Para ter uma visão mais holística, né, das coisas. E uma visão e também uma visão semântica apurada, né? Para verificar quando, em que situação, há uma mudança de um vocábulo pode alterar o sentido ou quando não. Perfeito. É que nesse caso aí que você poderia matar. É da União? Tá claro, é da União. Agora, esse tipo de terra de uso comum é dominical. A Constituição não diz. Exatamente. Vai exigir que, além do conhecimento constitucional, você tenha um conhecimento de direito civil apurado, né? Que além, não só saber quais são os bens da União ou não, mas também saber quais são os tipos de bens previstos no direito civil. A classificação desse tipo de bem, né? Isso. Bem inteligente, gostei. E aí, na segunda questão, a gente vai ver um outro tipo, uma outra pergunta, mas sobre o mesmo fato, né? O PJ do Pará, né? Isso. Pode ler, Daí. As terras devolutas são A. Terras de propriedade da União que não têm afetação específica e que, portanto, são consideradas disponíveis. B. Terras públicas que estão afetadas para a uso público, mas que ainda não foram arrecadadas por ações discriminatórias. Alternativa C. Terras públicas ou privadas localizadas em faixas de fronteira, reservas indígenas ou terrenos de marinha. D. Terras públicas ou privadas consideradas indispensáveis à defesa de fronteira e à preservação ambiental. E, por fim, a letra E. Terras públicas não incorporadas ao patrimônio particular e que não sejam afetadas a qualquer uso público. E aí ele pede um conceito puro, né, de terra devoluta, né? A gente já sabe terra devoluta é terra pública. Então a gente já tira aí, ó. C e D tá fora, né? A gente sabe que terra devoluta não é de propriedade da União, então a gente já mata A. Né? Elas não são consideradas disponíveis, né? Pela também tirar a área. Bom, aí a gente sabe que terra pública tá lá, não tem nada, então não pode ser a que está afetada ao uso público. Então a gente já matou A, né, porque disse que era da União, B, porque disse que ela estava afetada a um uso público, C, porque ela botou pública ou privada e terra devoluta é só pública, D, porque ela pública ou privada, né? E só ficou E.
Isso. Vou lembrar aqui só o conceito de terra devoluta, né? Terra devoluta são aquelas que não têm nenhuma utilização pública específica e não se encontram por qualquer título integradas ao domínio privado. Então, realmente, a gente só fica com a letra E, né? Não é incorporada ao patrimônio particular, requisito 1, né? E 2, não estão afetadas a qualquer uso público. Ou seja, é a terra de ninguém. É. Nem é de fronteira, nem de nada. Não. É porque ela é pública por exceção, né? Então, assim, não tem ninguém lá, não é da União, então ela vira pública do Estado. Eu só acho assim, terra de ninguém a gente não pode classificar porque ela vai ser sempre do Estado ou da União, entendeu? Mas assim, que não pertence, terra que não pertence a particular. Né? Terra que não pertence a particular e terra que não tem uso público, não é afetada ao uso público, terra devoluta. Né? Aí as outras, o julgado vai falar sobre outras discriminações, né? Vai discorrer, esmiuçar um pouco mais o julgado para falar sobre o que é a discriminatória, tá? Já saindo um pouquinho do escopo da decisão principal, né? Sobre a discussão de terra devoluta. Mas que é igualmente importante para enriquecer o conhecimento jurídico, né? E quem quiser ajudar em outras questões. Eu sugiro que a gente dê uma adiantada, porque a gente já passou um certo tempo nesse julgado, para a gente conseguir avançar na revisão. E aí fica a sugestão para um estudo individual e conseguir fazer a leitura total desse comentário, né? De acordo? Então, próximo. Direito Civil. Vamos lá, O artigo 927, parágrafo único do Código Civil, pode ser aplicado para permitir a responsabilização objetiva do empregador por danos causados ao empregado decorrentes da acidente de trabalho, não sendo incompatível com o artigo 7º, inciso 28 da Constituição, que prevê responsabilidade subjetiva. Isso é babado forte. Isso muda muita coisa no mundo. Lê o quadrinho. O artigo 927, parágrafo único do Código Civil, é compatível com o artigo 7º, inciso 28 da Constituição, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidente de trabalho nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida por sua natureza apresentar exposição habitual a risco especial com potencialidade lesiva e implicar o trabalhador ônus maior do que os demais membros da coletividade. Mas aí a objetividade é em razão do risco da atividade, não é isso? Isso. Se for uma atividade normal, não há que se falar numa responsabilidade objetiva. Deixa eu só conferir. Veja que é um caso de repercussão geral e possivelmente vai ser cobrado em provas. Eu só tá aqui se era esse o caso, porque lembro que tem um outro julgado em que o INSS pode cobrar do empregador. Justamente essa Ultrapassão regressiva, né? Isso, ação regressiva, mas me parece que não é desse caso, desse julgado. Não, na verdade, pelo que eu entendi, é que muda-se a regra da responsabilidade, né? Nos casos de acidente de trabalho, quando o risco é inerente à atividade desenvolvida. Então, não há que se aferir culpa, né? Ela é objetiva, porque o risco já está implícito pela atividade desenvolvida. Entendi dessa forma. É isso mesmo. Assim, deixa de ser subjetivo para comprovar o nexo causal para ser objetivo, não é isso? E aí cabe ao empregador entrar com as hipóteses excludentes, né? O culpa exclusiva da vítima, a força maior, né? O caso fortuito. Esse é um caso muito interessante.
Vamos só contextualizar para a gente adiantar, né? João era vigilante de uma empresa de vigilância armada que fazia transporte de valores. Determinado dia, ele estava fazendo a vigilância de um carro forte na via pública quando houve um assalto. Houve intensa troca de tiros entre João e os assaltantes. Em decorrência desse episódio, João passou a experimentar graves consequências psíquicas, não tendo mais conseguido trabalhar. Diante disso, ajuizou na Justiça do Trabalho ação de indenização por danos morais e materiais contra a empresa e foi condenada a pagar R$ 50.000 ao funcionário. O fundamento jurídico para a condenação foi o artigo 927, parágrafo único do Código Civil. A tese da empresa foi acolhida. Não, a tese da empresa, o argumento da empresa foi o seguinte: o artigo 7º e 28 da Constituição afirma que, em caso de acidente de trabalho, o empregador só pode ser condenado a indenizar o empregado quando houver dolo ou culpa do patrão. E aí é o caso de responsabilidade subjetiva, não é isso? O artigo 27, parágrafo único do Código Civil, por outro lado, afirma que não haverá a obrigação do empresário indenizar, mesmo que ele não tenha agido com culpa. Logo, a previsão do Código Civil, ao dispensar a culpa, contraria a regra da Constituição, que exige a culpa. Veja que a construção do raciocínio jurídico dos advogados da empresa. É interessante. Mas essa tese foi acolhida pelo STF? Não, não foi acolhida. O STF, portanto, decidiu que o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, tem aplicação geral e também pode ser utilizado para permitir a responsabilidade objetiva do empregador por danos decorrentes de acidente de trabalho. Querem fazer alguma ponderação? Uma ponderação rápida. O dano moral é uma matéria amplamente discutida nos textos legais e constitucionais. E no texto constitucional há uma previsão no artigo 7º que são direitos trabalhadores dos pontos rurais que seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a quem está obrigado, não incorrer em dolo ou culpa, né? Quer dizer, a gente vê que no artigo 7º da Constituição se prevê uma responsabilização efetiva por danos causados ao trabalhador por parte do empregador. O Código Civil, por sua vez, no artigo 927, parágrafo único, ele vai ter uma visão mais, uma responsabilização objetiva, né? Vai ter, haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de cumpra nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza riscos para os direitos de outrem. Então, a discussão também vai ser a seguinte: a atividade desenvolvida pelo trabalhador, ela é de risco ou não? E aí, dessa classificação, a empresa não consegue se livrar, né, da indenização do trabalhador. Foi como decidiu o STF, né? E para evitar injustiça, né, esse parágrafo do 927, ele vai trazer essa responsabilização objetiva e vai dar garantias ao trabalhador, né? Inclusive o seguinte: quando o 927 fala sobre riscos para os direitos de outros, né, quando ele fala outro, ele está falando de terceiro, mesmo que não tenha um com o empregador. E sobre a questão dos riscos, basta ver o artigo 193 da CLT, que vai lá, são consideradas atividades de risco, né, ou operações perigosas, né, aí nos 2, roubos e outras espécies de violação pública nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Para deixar claro que o trabalhador está, a previsão lá dessa situação que ocorreu com o trabalhador, ela está sim prevista na CLT e ela pode sim utilizar-se do artigo 927 do Código Civil para ensejar a responsabilização objetiva, como fez o STF. Mas veja que foi interessante o argumento da empresa, porque na dicção, pelo que eu entendi, do artigo 7, inciso 28 da Constituição, a empresa seria responsabilizada quando
incorrer em dolo ou culpa, né? Só que houve uma interpretação para afastar essa responsabilidade subjetiva, aplicando o artigo 927, parágrafo único, para afastar a exigência da comprovação do dolo ou culpa, né? E concluir pela responsabilidade objetiva, né? Tanto que ele fala na tese fixada da seguinte forma: o artigo 1927, parágrafo único do Código Civil, é compatível com o artigo 7º, 28, inciso 28 da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilidade objetiva do empregador por danos decorrentes de acidente de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar a exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva, implicar ao trabalhador ônus maior que aos demais membros da coletividade. Então, foi uma conclusão, uma construção bem interessante dessa responsabilidade. E, assim, acho que em outras palavras, eu quis dizer, olha, como esse pessoal trabalha com atividade de risco muito acentuado, se comparado com os demais trabalhadores de forma geral, então não pode haver a mesma forma de responsabilização, né? E aí, como o Eli falou, teria que, para poder a empresa afastar da sua responsabilidade, ela invocar alguma excludente de ilicitude. Lembrando também só que isso aí foi assim, na verdade foi uma releitura do enunciado que já existia, né, no da Quarta Jornada do Direito Civil, né, o 377, que já previa essa mesma questão. O artigo 7º da Constituição não era impedimento para a aplicação do artigo 927 do Código Civil, quando se tratar de atividade de risco. E a gente vê que é uma conjugação, na verdade, de várias leis, né, do Código da Constituição, artigo 7, do Código Civil, artigo 927, e do artigo 193 da CLT, né, que prevê quais são as atividades de risco. Isso. E aí, citando o caso, é o 193, inciso 2, né? Exposição permanente do trabalhador a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais e segurança pessoal ou patrimonial. Por mim, está bem interessante. Assim, eu estou satisfeito com a análise desse julgado. Vocês têm mais alguma observação a fazer? Eu não. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer outro... só tem mais dois julgadozinhos, né? Acho que dá certo. Então, Nogi, você que é o mestre dos mestres da advocacia, que absolveu um acusado no tribunal do júri, então faça as honras. O homem do júri. Nada. Vamos lá. Tribunal do júri. A determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos veredictos, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. A anulação da decisão do Tribunal do Júri, por ser manifestamente contrária à prova dos autos, não viola a regra constitucional que assegura a soberania dos veredictos. Vale ressaltar ainda que não há contrariedade à cláusula que ninguém pode ser julgado mais de uma vez pelo mesmo crime, ainda que se for no segundo conselho de sentença, o julgamento é só um. É um só. E termina com o trânsito em julgado da decisão. Só dar uma contextualizada aqui, né? João foi julgado pelo Tribunal de Júri, concluído os debates do Ministério Público. O membro do Ministério Público, o advogado e 7 jurados foram para a sala especial e foram formulados os seguintes quesitos. Primeiro, sobre materialidade. Em XX, por volta de X horas, na rua XX, bairro XX, nesta comarca, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo lesões descritas no laudo de folha XX. No meio das células, os jurados responderam que sim. Quando perguntado sobre a autoria, o acusado foi o autor dos disparos, os jurados responderam que sim. Perguntado sobre o quesito genérico da absolvição, o jurado absolve o acusado. Esse quesito, os jurados também responderam que sim. Diante disso, o juiz encerrou a votação e prolongou a sentença absolvendo o réu. O promotor recorreu com apelação,
dizendo que foi contrário às provas do 593 do CPC. Né? O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso, determinou um novo júri e, por habeas corpus, a defesa não concordou com o acórdão e dizendo que ele teria afrontado a soberania dos jurados. Né? O pedido não foi acolhido pelo STF sobre o argumento de que a decisão não violou o artigo 5, inciso 38 da Constituição, né? E a determinação de relação ao novo júri não contrariaria o princípio da soberania dos veredictos quando a decisão fosse manifestamente contrária à prova dos autos. Certo? E a discussão fica em torno de essa determinação de novo júri viola ou não viola o princípio do non bis in idem processual, segundo a qual ninguém pode ser julgado duas vezes pelo mesmo fato. E aí? Pode continuar. E a resposta é: não há contrariedade à cláusula de que ninguém pode ser julgado mais de uma vez pelo mesmo crime, ainda que se forme segundo o conselho de sentença, o julgamento é um só, e termina com o trânsito julgado da decisão. É que, na verdade, a decisão não havia transitado em julgado, né? Então, pode falar que havia algum impedimento, né? Se a decisão tivesse transitado em julgado, a gente observa que mesmo a decisão transitada em julgado, hoje ela é passível de anulação, né? Mas ações revisionais, né? Uma revisão criminal, né? Você pode dispor até 2 anos a partir da sentença. Então, de fato, a inexistência da violação do princípio constitucional, aliás, a inexistência de contrariedade do princípio constitucional da soberania dos autos foi acertada pelo tribunal. Agora tem uma advertência, lê a advertência. A advertência que está colocada aqui é a advertência. O tribunal só poderá dar provimento à apelação com base nesse fundamento uma única vez. Assim, em nosso exemplo, o TJ determinou que seja feito um novo júri. Se os jurados decidirem novamente que o réu será absolvido, ainda que o MP recorra, o tribunal não mais poderá dar provimento à apelação, como fundamento de que a decisão do júri foi manifestamente contrária à prova dos autos. E aí, senão, a gente haveria uma infinidade de recursos do Ministério Público até obter uma decisão que fosse favorável à sua tese. Isso. Igualmente, Você pode, a defesa, né, isso pode ser aplicado. Meus evitar, amigos, de repente, o abuso de direito, né? Aí Evitar o abuso de direito, né? vamos fazer um novo intervalozinho e a gente já conclui essa terceira e última parte desse julgado. Poxa, isso. Rapidinho, é bem rápido esse trabalho. Mas é porque a gente vai ter que Vai concluir acabar, né? agora. Até já. Tá, até já.